Olá, esta é a explicação sobre o roteiro envolvendo listas encadeadas. Então está aqui o projeto depois de importado, tá? Lembrando que colocar logo o número de matrícula, o ID do roteiro e fazer uma primeira submissão. Então está aqui dentro daqui do pacote main Java. Existem aí diversas pastas. Tá? A primeira delas é a implementação base de linked list. Tá? Depois vai ser a implementação de fila e de pilha utilizando o linked list. Tá? Então, existem aqui duas interfaces, double linked list e linked list, conforme foi mostrado, e aí existem diversas implementações de linked list. Tá? Existe aqui o single linked list node, que é o nó da lista simples, e o double linked list node. Neste roteiro, vocês vão fazer implementações tanto seguindo a abordagem iterativa quanto a abordagem recursiva. Então, essas classes Single Linked List Node e Double Linked List Node são necessárias para a implementação usando a abordagem iterativa. Na abordagem recursiva, tá, vocês vão considerar que o nó é a própria lista. Então, primeira coisa a fazer, implementar a Single Linked List em PL. Todos os arquivos que vocês precisarão editar, eles têm aqui, dentro dessa pasta daqui, eles têm o sufixo impl, tá? Nenhum outro arquivo que não tenha o sufixo impl deve ser editado. Então, primeiro, é a implementação da lista simples, abordagem iterativa. Então, é implementar essa classe aqui, os métodos, conforme mostrados nas aulas de estrutura de dados, ok? Em seguida, vem aqui a lista duplamente encadeada, que ela herda da Single Linked List. Então, é importante que os métodos lá sejam bem implementados. E aqui, a Double Linked List em PL vai herdar e ela vai definir aqui o apontador para o leste, né, que é o último nó da lista. Tá? E aí tem os métodos que são definidos da interface Double Linked List. A Single Linked List em PL, ela implementa os métodos da interface Linked List apenas. Tá? E a Double Linked List em PL tem que implementar também os métodos da interface Double Linked List. Tá? Na interface Linked List tem os métodos de uma lista simplesmente encadeada e a Double Linked List ela estende a interface de uma Linked List, tá? Mas também possui métodos que são específicos de qualquer lista duplamente encadeada. Ok? Então, na sequência, Single Linked List em PL e Double Linked List em PL. Em seguida, vocês precisam implementar utilizando a abordagem recursiva. Tá? Primeiro começando com o Recursive Single Linked List em PL, que é a implementação da lista simplesmente encadeada recursiva. Vejam que aqui a estrutura que contém o dado e o apontador para o próximo, que é a estrutura do nó, já é considerada a própria lista. E os métodos estão aqui para serem implementados, tá? Utilizando recursão. Todos os métodos que precisam de iteração, eles não devem ter laço. Tá? Precisam de repetição, não podem ter laços. Eles são aqui nesta classe daqui resolvido, tudo utilizando recursão. Em seguida, tem-se aqui a classe Recursive Double Linked List em PL, que ela herda, certo? A implementação da lista recursiva simples e ela implementa a interface Double Linked List, certo? Onde ela define esses métodos. Atentem bem para os métodos que vocês precisam sobrescrever. Os métodos que foram herdados da lista simples, mas que precisam ser adaptados ao funcionamento da lista duplamente encadeada. Uma vez finalizada a implementação das listas, tá? Vocês podem aqui ir para qualquer uma dessas pastas, ou queue ou stack. Aqui existe a interface da fila, tá? Existem as exceções da fila e aqui é uma implementação que está sendo pedida de uma fila, certo? Que utiliza por baixo uma Double Linked List,
certo? Como estrutura sobrejacente, ou seja, seria para implementar uma fila com a política de acesso da fila, utilizando por baixo uma lista duplamente encadeada. Notem que no construtor, notem que a fila ela possui um tamanho. Embora a lista seja uma estrutura dinâmica, a fila ela deve possuir um tamanho, para que ela tenha uma limitação na quantidade de inserções nela. Tá? E aqui existe, notem que no construtor é passado o tamanho como parâmetro, que é atribuído, e aqui a estrutura sobrejacente, ou seja, a lista que vai dar suporte a armazenar os elementos, ela foi aqui instanciada com a implementação da Double Linked List em PL, tá certo? Uma lista duplamente encadeada, tá? Que tem, além dos métodos que herdou da lista simplesmente encadeada, tem os métodos insert first, remove first, tá? Inserir também no final, ok? Então, a ideia é implementar a fila com esses métodos daqui, tá certo? Utilizando por baixo essa estrutura da implementação de uma lista, de uma lista duplamente encadeada. Tá? Então, na implementação dos métodos de fila, deve-se usar os métodos daqui dessa estrutura sobrejacente, que é uma Double Linked List. Então, vocês devem se concentrar em usar os métodos que estão disponibilizados nessa interface Double Linked List, tá? Para poder implementar os métodos de pilha. Ok? No caso daqui, desse pacote de stack, existe a interface stack, tá? E existe também as exceções de pilha. E o que está sendo pedido é para se implementar uma pilha utilizando uma lista duplamente encadeada como estrutura sobrejacente. Tá? Então, existe aqui o topo da fila, o topo da pilha, tá? Ela aponta aqui para uma estrutura que é uma lista duplamente encadeada. A pilha também tem um tamanho que deve ser respeitado, tá? Independente da estrutura sobrejacente que ela use por baixo. E notem que no construtor aqui da pilha, ele vai instanciar também uma Double Linked List em PL como estrutura para dar suporte. Tá? E aqui a ideia é implementar os métodos de pilha seguindo a política de acesso da pilha, usando por baixo essa estrutura daqui, top, certo? Que é uma estrutura de Double Linked List. Tá? Ou seja, vocês precisam implementar os métodos de pilha repassando para os métodos de forma conveniente para os métodos de uma Double Linked List, certo? Como estrutura sobrejacente. Antes, essas implementações de pilha e fila que vocês fizeram usavam array por baixo, tá certo? Agora você simplesmente vai tirar e colocar uma outra estrutura. Lembrando que nessa pasta, a única coisa que vocês precisam editar, devem editar, na realidade, é apenas aqui as classes que têm sufixo em PL. Então, seria Stack Double Linked List em PL e Queue Double Linked List em PL. E também, para que vocês testem a implementação de vocês, foi provido aqui uma pasta de testes, onde existe aqui testes de estudante que testam a Linked List, tá? Teste para testar a lista simplesmente encadeada, tá? Onde vocês vão simplesmente precisar aqui ir no Get Implementations e instanciar com as implementações de lista que vocês fizerem, tá? Notem que existem diversas implementações de lista simples. Existem aqui a Single Linked List em PL e existe a Recursive Single Linked List em PL. Tá? A ideia é que vocês substituam aqui, certo? Façam duas substituições, essas duas por Single Linked List em PL e essas duas depois para Recursive Single Linked List em PL, para testar as duas implementações de listas simples. Tá? Em seguida, existe o teste aqui de Double Linked List em PL, em que vocês precisam ir aqui no Get Implementation
e substituir essas três instanciações aqui, tá? Essas três variáveis, certo? Pela implementação que você quer testar. Então, primeiro, vocês podem usar a Double Linked List em PL nas três listas aqui e depois instanciar aqui a Recursive Double Linked List em PL, ok? Aí, nos testes de Queue, vocês têm aqui o teste de estudante, que precisa ir no Get Implementations e instanciar com a fila que vocês implementaram, que no caso aqui seria Queue Double Linked List em PL, tá? E por fim, nos testes aqui de pilha, no Get Implementations, vocês aqui utilizam a implementação que vocês fizeram, que é Stack Double Linked List em PL. Só reforçando que esses testes, eles são testes simples, que vocês provido para vocês terem uma ideia se para esses casos simples a implementação de vocês está funcionando, tá? Mas o ideal é que vocês testem, criem outras situações de teste também. Para isso, basta chegar na classe de teste que você quer e criar aqui um outro caso de teste, que é um método semelhante a esse que vai testar aqui, tá certo? Dependendo do aspecto que você quer testar, ok? E colocar aqui a tag @teste. Então, vocês vão estar criando um novo caso de teste